Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raimann. E eu sou a Maria Carolina Raimann. Você está no canal do Apostolado Católico da Família Raimann e hoje nós vamos conhecer a vida de Santo André. Santo André era natural de Betsaida, cidade da Galileia, às margens do lago de Genezaré. Era filho de Jonas, pescador local, e irmão de Simão Pedro. Porém, o Evangelho não diz se ele era mais novo ou mais velho do que Pedro. Tinham uma casa em Cafarnaum, onde Jesus costumava se hospedar quando pregava na cidade. Entre os 12 apóstolos de Cristo, André foi o primeiro a ser seu discípulo, além de ser apontado por eles próprios como o número 2, depois somente de Pedro. Na lista dos apóstolos, pela ordem, está entre os 4 primeiros. E quando São João Batista iniciou a sua pregação de penitência, André se tornou um discípulo e ele estava com o seu mestre quando São João Batista, vendo Jesus passar, disse a célebre frase: "Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo." André então começou a seguir Jesus. Depois levou o irmão Simão Pedro a conhecer Jesus também, afirmando: "Encontramos o Messias." E assim tornou-se também o primeiro dos apóstolos a recrutar novos discípulos para o Senhor. Ele aparece no episódio da multiplicação dos pães, depois da resposta de Filipe. André indica a Jesus um jovem que possuía os únicos alimentos ali presentes, 5 pães e 2 peixes. É isso mesmo. Pouco antes da morte do Redentor, aparece o discípulo André ao lado de Filipe, como sendo um discípulo de grande autoridade, pois é a ele que Filipe se dirige quando os certos gregos pedem para ver o Senhor, e ambos contam a Jesus. André participou também da vida pública de Jesus. Ele estava presente na última ceia, viu o Cristo ressuscitado, testemunhou a ascensão e recebeu o primeiro Pentecostes. Ele ajudou a sedimentar a Igreja de Cristo a partir da Palestina, mas as localidades e regiões por onde pregou nós não sabemos com exatidão. Alguns historiadores citam que depois de Jerusalém, foi evangelizar na Galileia, Sítia, Etiópia, Trácia e finalmente na Grécia. Nessa última, formou um grande rebanho e pôde fundar a comunidade cristã de Patras, na Acaia, um dos modelos de igreja nos primeiros tempos. Mas foi lá também que acabou sendo martirizado nas mãos do inimigo Egéas, governador e juiz romano local. André ousou não obedecer à autoridade do governador, desafiando-o a reconhecer em Jesus um juiz acima dele. Mais ainda, clamou que os deuses pagãos não passavam de demônios. Egéas não hesitou e condenou-o à crucificação. Para espanto dos carrascos, ele aceitou com muita alegria a sentença, afirmando que, se temesse o martírio, não estaria pregando a grandeza da cruz onde morreu Jesus. Ele ficou 2 dias pregado numa cruz em forma de X. Antes, porém, despojou-se de suas vestes e bens, doando-os aos algozes. Conta a tradição que um pouco antes de André morrer, foi possível ver uma grande luz envolvendo-o e apagando-se a seguir. Tudo ocorreu sob o império de Nero, em 30 de novembro do ano 60, data que toda a cristandade guarda para a sua festa. O imperador Constantino trasladou no ano de 357 de Patras para Constantinopla as relíquias mortais de Santo André Apóstolo. Elas foram levadas para Roma somente no século XIII, onde permanecem até hoje na Catedral de Amalfi. Santo André é o padroeiro da Rússia, por causa da tradição sem base verídica, segundo a qual ele pregou neste país,
chegando até a altura de Kiev. E também pregou na Escócia. O fato dele ter pregado na Escócia está conservada numa lenda, né, por João de Fordune no Breviário de Aberdeen, e não é menos destituída de credibilidade. E segundo essa mesma lenda, um certo São Rule, que era natural de Patras e tinha sob os seus cuidados as relíquias de Santo André, no século IV, foi avisado por um anjo em um sonho para pegar parte das relíquias e levá-las para um lugar que lhe seria indicado. Ele fez conforme lhe fora pedido e seguiu em direção ao noroeste, como se dizia, em direção aos confins da terra, até que, a um sinal dado, o anjo o fez parar no lugar que nós chamamos hoje de St. Andrews, onde ele construiu uma igreja para abrigar essas relíquias. Foi feito o primeiro bispo da mesma igreja e evangelizou os habitantes do lugar durante 30 anos. Sim, essa história pode ter tido sua origem já no século VII. E uma festa do translado das relíquias é celebrada na Arquidiocese de St. Andrews no dia 9 de maio. Então, Carol, nós temos aqui no canal Novena para Santo André? Infelizmente ainda não temos, Raiman. Que pena, né? Mas já fica a dica, né, pra gente anotar aí e Isso. gravar uma novena pro ano que vem. Então, de repente, pro ano que vem, a gente se empenha um pouquinho mais e faz uma novena para Santo André, né? Santo André, como nós já falamos aqui, comemora-se no dia 30 de novembro. Mas quais são, Carol, os outros santos desta semana? Dia 28 de novembro, São Tiago da Marca. Dia 29 é dia de São Francisco Antônio Fazani. Dia 1º de dezembro, dia de Santo Elígio. Dia 2, Santa Bibiana. No dia 3, comemora-se São Francisco Xavier. E para ele nós temos uma novena, né? É verdade. Muito especial, a novena da graça. E para finalizar, dia 4 é dia de São Pedro Crisólogo. E nós contamos um pouquinho sobre cada um destes santos lá no extinto quadro Os Santos da Semana, que você pode encontrar procurando aqui no nosso canal uma playlist com esse nome, mas vai estar aqui na descrição do vídeo também, né? Exatamente. Então chegou a hora de você caprichar aqui no like e também escrever um comentário para nós falando o que você achou da história de Santo André, ok? E compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a evangelizar. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, atenção, inscreva-se agora, é de graça e ajuda muito o canal a crescer. Siga-nos também lá no Instagram, é só você procurar por Raiman. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Aí amanhã é segunda-feira, é dia de vlog aqui no canal ao meio-dia, não perca!